Nesta sexta-feira, né, amanhã, dia 20, a Miriam Isabel, que é uma das comentaristas aqui do Manhã Boa Nova, vai estar lançando seu livro Migalhas, Farelos e Quirelas, A Profundidade do Pouco. Haverá também uma palestra com a Miriam, com o tema Como o Amor Cria. Participações aí do Marcos Vargas no violino e também o Paulo Lima no violão e sax. E a parte da renda do livro vai ser revertida aqui para a FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, a partir de 18 horas, lá no Teatro Adamastor, até às 22 horas. A palestra começa às 20 horas. Avenida Monteiro Lobato 734, no Macedo, aqui na cidade de Guarulhos. Você vai conhecer lá a Miriam Isabel, toda a equipe dela, e conhecer o livro Migalhas, Farelos e Quirelas. Eu queria saber dos nossos comentaristas, é muito recorrente em casa espírita as pessoas chegarem, além dos problemas físicos, também os problemas de relacionamentos, e baseado aí no livro da Miriam, porque muitas vezes as pessoas acabam escolhendo as migalhas nas relações. Eu acredito, né, Cláudio, a gente já até falou isso, acho que em outro programa aqui. A gente aceita a migalha com medo de não ter nada. Então, as pessoas falam, melhor eu ter o pouco do que não ter nada, né? E aí a falta da autoestima, né, faz com que você se contente com aquele pouco. E enquanto você realmente, você merece, você tem direito, né? Você é um merecedor de ter algo melhor, né? De ter uma coisa inteira, uma coisa toda sua e não só uma migalha, né? Nós não fomos criados e nós não estamos aqui nessa experiência terrena para recebermos migalhas, né? A gente está aqui de forma inteira, integral. Então, são reflexões que a gente tem que colocar. Que tem aqueles jargões, né? Ruim com ele, pior sem ele, né? Isso é mentira. É bem melhor sem ele, né? É bem melhor você, né? Antes só do que mal acompanhado, é uma grande verdade, né? Porque é lógico que você tem que estar bem acompanhado. Nós somos seres sociais, né? Sociáveis, a gente cresce se socializando, mas tem situações que realmente te coloca muito pior do que se você estivesse sozinho. Tem companhias que te colocam de uma forma muito pior. E a gente se contentar com migalha vai te colocando cada vez mais para baixo, né? Você vai cada vez se sentindo menos merecedor, né? E nós somos todos filhos de Deus, todos nós merecemos as mesmas oportunidades dentro daquilo que a gente vem conquistando, né? É merecimento. Então, às vezes basta um simples posicionamento, né, Cláudio? É saber falar não, é saber enxergar que aquela situação para você não é benéfica e ter a força, né, para conseguir sair de determinadas situações. E através, às vezes, da prece, né? Sempre através da prece, a gente consegue essas forças que às vezes nos faltam, né? A gente, às vezes, tem consciência que aquela situação para nós não é boa, mas a gente falta realmente a força, né, Edson, para a gente sair daquela situação. Mas a gente não deve se contentar com migalhas, não. Nós não estamos aqui para isso. E aí, Edson? A Elaine falou muito bem, a questão do desamor, né, da falta de você estar de bem consigo mesmo, que te faz aceitar essas relações conflituosas, né, difíceis. Só que quando a gente fala em migalhas, a gente também está falando em migalhas espirituais. Verdade. Porque se você se contenta com a migalha física, você também vai estar se contentando com as migalhas espirituais. Porque você vai estar atraindo para você justamente essas energias mais baixas, né? As entidades que estão estagiando nesses níveis aí. Tá certo? Quando você se eleva, né? Quando você se posiciona de forma a estar de bem consigo, você cria toda uma energia diferenciada. Consequentemente, você vai atrair também essas energias da forma como você se posiciona. Se você é uma pessoa negativa, se você é uma pessoa que se sente culpada pelas coisas, se você se sente pecadora, né? Eu costumo dizer que o espírito ele tem que trocar a palavra pecador pela palavra aprendiz. Boa. Porque quando você troca essa palavra no seu vocabulário, na sua forma de se enxergar, inclusive, você modifica o seu padrão. Você entende que você está aprendendo e não se culpando, tá certo? Não sendo alguém que é pecador, ou que está ali num processo de vir para sofrer. Porque se a gente pensar dessa forma, só vão atrair migalhas mesmo. Tanto as físicas quanto as espirituais. Então, é de extrema importância que a gente mude o nosso padrão vibratório, né? Mude a forma da gente se encarar,
Porque nós somos especiais, caramba. As pessoas não param para pensar que Deus acreditou na gente. Sim. Somos únicos, né? Não é? Deu a oportunidade da gente estar aqui. Não importa se você é feio, se é gordo, se é magro, se é bonito, se é feio. Não interessa. Você já teve uma tremenda chance que Deus te deu porque Ele acreditou em você. Aí você não acredita, acaba ficando com as migalhas. Exatamente. Como que a Casa Espírita pode auxiliar as pessoas nesse processo aí dela sair desse condicionamento, né? De sempre pegar as migalhas, tanto físicas quanto espirituais ou de relacionamento? O Gembe tem um trabalho bem interessante que o Edson estava conversando com a gente no início do programa. Acho legal, né, Edson, você colocar sobre isso. Depois eu... Na verdade, as casas espíritas, elas teriam... Hoje nós temos uns padrões que foram criados na Casa Espírita, daquelas palestras evangélicas e o passe, né? Então, isso aí ajuda muito no processo de entendimento da doutrina e tal. Porém, você tem que criar condições para ter uma abordagem diferenciada. Saber o que está acontecendo com aquela pessoa, efetivamente, tentar separar os grupos, né? Então, aquele trabalho que eu estava citando aqui no início do programa, do A6 que nós temos lá, que é para tratamento magnético para pessoas com doenças psíquicas, né? Na verdade, ali a gente identifica a depressão e encaminha essa pessoa para esse tratamento, tá certo? Ele é um tratamento diferenciado. Ele sai do padrão que é o palestra evangélica e o passe. Ele continua tendo palestra, continua tendo passe. Porém, as palestras são diferenciadas, são palestras feitas por psicólogos espíritas. Os temas... Bacana. Os temas são temas que envolvem o comportamento mesmo do ser humano, a forma como ele se enxerga, a forma como ele se posiciona diante da forma como ele se enxerga. Porque, na realidade, é tudo isso. Dependendo daquilo que você traz para você, é como você vai se apresentar no mundo. E a doutrina é assim. Dependendo da forma como você se enxerga, você vai absorver a doutrina de uma determinada maneira. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes a gente vê palestrantes falando sobre um determinado tema que você sai arrasado da palestra. Fala, caramba. Aí você vê outros falando do mesmo tema que você sai motivado, você sai feliz, você sai, puxa. Verdade. Tudo é uma questão de como você se encara e como você encara as coisas. Então, as casas espíritas, elas precisariam criar espaços diferenciados para que houvesse tratamentos diferenciados e a possibilidade também de cursos diferenciados. Quando você cria o espaço do curso, o curso diferenciado que eu falo não precisa ser necessariamente um curso diferente, mas você sair do ambiente da palestra e ir para um ambiente onde você reúne ali 20, 30 pessoas numa sala para discutir um determinado tema. Legal essa Você proposta. sinta mais acolhido dentro do seu ali, problema. Né? Ali as pessoas podem se expor, elas vão se questionar, elas vão colocar as suas situações, e você começa a aprender a doutrina de uma forma mais prática. Verdade. Ela não fica só no teórico, tá certo? Ela começa a ter uma troca de ideias entre elas. A doutrina começa a entrar nas pessoas de uma maneira diferente. Verdade. Eu acho que dessa forma as casas poderiam contribuir. Mais direcionado. Né? Mais direcionado. Eu tenho esse pensamento, eu sou muito a favor disso. Porque a casa, nós recebemos uma diversidade de problemáticas, né? Pode ser a perda de um emprego, pode ser a perda do ente querido, a questão de saúde, né? Às vezes uma doença grave, ou às vezes um simples problema de relacionamento, que para nós às vezes parece ser um simples problema, mas é um problema da vida da pessoa. A pessoa não consegue se ajustar com ninguém, a pessoa aquela questão se contenta com migalhas. E uma pessoa com um problema de relacionamentos, ela não consegue trabalhar nas outras ramificações da sua existência de forma plena, porque ela fica sempre com aquela deficiência, né? Eu queria só fazer um complemento para a gente nunca esquecer que as mudanças partem da gente, né? Então, quando você está num relacionamento desse, por que a gente está recebendo migalhas, a culpa nunca é do outro, né? Vamos falar em culpa, vamos falar em responsabilidades, né? A responsabilidade nunca é do outro, a mudança é dentro de nós, né?
de nós. Então, a gente muda o mundo quando a gente muda a nossa forma de pensar. Então, nós temos que buscar essas referências. Por que que eu ajo assim, né? Qual é a origem desse meu problema da autoestima, né? Pode ser nessa existência. Às vezes a gente acha que é um problema de vidas passadas, né? Não, atual. às vezes é um problema atual. Nós temos excelentes terapeutas. Vamos buscar uma terapia, uma autoajuda e ter essa certeza que a mudança está dentro de mim. E eu mudo a minha vida quando eu mudo a minha forma de pensar. Isso aí, vamos refletir neste assunto e quero saber seus comentários também. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna. Até já. E a Tere Mantovani, onde podemos ouvir as palestras de psicólogos espíritas? Bom dia, desculpe, acabei de acessar agora. Provavelmente ela estava começando a te ouvir aí, Edson, quando você falou do trabalho do Gembe. Na verdade, essas palestras, elas são voltadas para um tratamento específico, né? A pessoa tem que passar lá pela entrevista, é isso? E ser mas é um tratamento específico. Tá. Então... não é aberto ao público. Não é aberto ao público. É para um tratamento específico que acontece às quartas-feiras lá no Manuel Bento, tá? À tarde e à noite. Porém, lá no Manuel Bento, nós temos um trabalho de domingo à tarde, às 16 horas, chama-se Evangelioterapia. Normalmente, quem faz as palestras são psicólogos, os temas são um pouco diferentes e ali há uma oportunidade de ter essas trocas, né, de informações, de fazer perguntas e tal, onde as pessoas, inclusive, podem... Por isso que o tema chama, né, Evangelioterapia. É uma terapia evangélica, vamos assim dizer. Legal. E a maioria das pessoas que fazem as suas palestras lá são psicólogos ou as temáticas são temáticas um pouco diferentes daquelas que são abordadas no dia a dia das casas espíritas. Eu queria só fazer um complemento aí para você, Cláudio, para a Elaine e também para os nossos ouvintes, que quando a gente implanta o curso na casa espírita, você sempre faz aqueles questionários, né, para as pessoas. E não é comum as pessoas responderem que no final do curso elas estão transformadas, elas estão diferentes. Legal. Porém, os problemas continuam. Elas não eram, o objetivo não é se livrar dos problemas, mas é fazer com que você tenha uma nova ótica sobre eles. Tá certo? Então, na realidade, esse efeito transformador é da pessoa. Isso não é legal. É isso que é interessante. Mudança, né? É isso que é interessante. Você lida tá? com esse problema, né? Porque tem muita gente que vai na casa espírita na expectativa de transformar o outro, né? Ou de eliminar o problema, quando na verdade você vai encarar de uma outra forma. É verdade. Porque você só cresce quando você suplanta as suas dificuldades, tá certo? É assim que a gente vai crescendo, né? Que a gente vai se adversidades, né? Só para complementar, para essa ouvinte, Cláudio, no YouTube, se ela não tem essa disponibilidade, né? Ou às vezes está longe de comparecer no Gembe, no YouTube tem muitas palestras, até mesmo do Divaldo, tratando dessa questão de relacionamentos. Procurando no YouTube, você não vai ter dificuldade de encontrar diversas palestras espíritas que vão poder te ajudar bastante. No YouTube da TV Mundo Maior tem muito material ali, também, muitos programas, palestras também, falando de relacionamentos. Eu queria só fazer uma propaganda minha, então, né? Faça, então. merchan. Eu tenho minha página no Facebook, Edson Figueiredo. Ali eu tenho algumas palestras gravadas também com abordagem. Eu não sou psicólogo, mas a abordagem diferenciada. Espírita, né? Por exemplo, quem é você? Você se conhece? Isso é um tema interessantíssimo. Tem uma palestra lá. A palestra sobre o perdão, a palestra de bem com você mesmo. Ou seja, tem uma série de palestras lá que eu acho que vale a pena a nossa ouvinte aí, se ela tiver interesse, em conhecer. Acessa lá. Este mês nós estamos comemorando aí o Outubro Rosa, que é uma campanha mundial pela conscientização da prevenção pelo diagnóstico precoce do câncer de mama, que incentiva as mulheres a realizar com periodicidade os exames de mamografia. Neste mês, monumentos e grandes prédios públicos e privados trocam suas iluminações noturnas pela cor símbolo desta luta, que é o rosa. A luta do Outubro Rosa ganhou força na década de 1990 nos Estados Unidos, onde era comum neste mês os estados americanos realizarem campanhas para a prevenção do câncer de mama. Qual a importância de ações como esta do Outubro Rosa e também qual a visão espírita de doenças como câncer que afetam aí milhares de pessoas hoje no mundo?
Olha, lá no Manuel Bento a gente aborda, tanto que eu estou aqui com... Isso aí, o Edson está na campanha né? já. No Manuel Bento a gente distribui, né, os broches, não só do Outubro Rosa, mas de todas essas campanhas, que é uma forma de conscientização, né? Você está numa casa espírita, mas a gente não pode esquecer que a gente está vivendo no corpo físico, e o corpo físico tem que ser cuidado, tá certo? E o objetivo das campanhas é justamente alertar, né? Com relação ao câncer de mama, eu acho que a Elaine tem mais condições de falar, né, do que eu, propriamente dito, mas a gente sabe que as questões físicas, elas são inerentes ao mental. O quanto que o mental pode estar influenciando no físico. Ou o físico vem para despertar o mental. Às vezes acontece aquilo que é um despertar, na verdade, né? São os gatilhos, vamos assim dizer, que existem, para que você mude o seu rumo, que você se direcione para uma outra forma, né? E às vezes a forma como a vida se incumbe de fazer isso são essas chamadas aí, dores físicas ou coisas que possam estar acontecendo, né? E muitas vezes esses chamamentos não é só para a pessoa doente em si, mas para a família, né? Para todos aqueles que a cercam. Então, são às vezes despertares coletivos, né? Familiares, né? A questão do câncer, né? Porque a gente falou aqui de autoamor, né? E o câncer é uma doença que tem muitos estudos que falam que o câncer é causado por mágoas, né? Por falta de perdão, por uma série de outras questões psicológicas que causam o câncer. Então, por que eu desenvolvi o câncer, né? O câncer é uma desordem de células. Por que o meu corpo desenvolveu isso? Lembrando que quem adoece sempre é o espírito, e o espírito acaba refletindo no corpo, né? Aquela doença. Então, são reflexões importantes. Mas, trazendo para o mundo prático aqui, na nossa matéria, o que sempre me chama a atenção na campanha do Outubro Rosa é essa acessibilidade que as pessoas passam a ter neste mês de outubro, porque hoje, com a nossa saúde pública tão caótica, as mulheres elas têm uma grande dificuldade para fazer uma mamografia. Além do mamógrafo ser um aparelho que causa uma dor, né, para fazer mamografia, vocês não passaram por isso, eu já, né? Por isso que eu pedi para você falar do tema. Não é um exame agradável. Se a gente puder fugir, a gente vai fugir mesmo. É muito desconfortável. É desconfortável, porque ele pressiona muito, né? Porque vai tirar uma radiografia da mama, né? Então, comprime a mama. Deve ser mesmo. Complicado. É sem dó mesmo, sem dó nem piedade. Mas esse tipo de campanha faz o quê? Aumenta, então, essa acessibilidade, principalmente para as comunidades mais carentes, tendo em vista essa deficiência da nossa saúde pública. E está comprovado o efeito positivo que isso traz, porque o diagnóstico precoce do câncer de mama é muito importante para a cura, né? Porque o câncer de mama, sendo diagnosticado ainda precocemente, a chance de cura é muito grande, né? Então, ainda é muito triste quando a gente vê, tem notícias, né, de que a pessoa acabou desencarnando por consequências de um câncer de mama. Então, vamos procurar essas campanhas onde tem lá o carro fazendo a mamografia. Aqui em Guarulhos teve um movimento grande, acho que está tendo ainda. Acho que você divulgou aqui, né, Cláudio? Sim. Então, a gente tem que procurar, às vezes, sair um pouco da nossa zona de conforto e ir atrás, fazer, porque é muito importante, pode salvar vidas. E a divulgação dessa campanha é muito importante. E as unidades básicas de saúde, né, também tem um plantão especial para atender aí as pessoas para poder realizar este exame, né? Então tem que correr atrás mesmo e prevenir, né? E lembrando que nós já falamos no programa aí, hoje, o corpo sendo o veículo, a responsabilidade de condução dele é nossa. É do condutor. Então manter a manutenção desse veículo, a responsabilidade também é nossa, tá certo? Quanto mais você puder preservar o veículo, melhor. Sim.